E aí pessoal, tudo bem? Em sistema de transmissão de dados, hoje eu quero te falar sobre o modo de transmissão na comunicação de dados. Vamos lá? Falando em dados, você já deve conhecer o bit, que significa dígito binário, do inglês binary digit. Ele pode ser representado por 0 ou por 1. Às vezes, quando agregado em conjunto de 8, você conhecerá então o byte, ou seja, um byte é igual a 8 bits, e um byte ele pode representar um caractere, um número, um espaço, um símbolo, enfim, qualquer informação. Essas informações elas podem estar codificadas nos mais diversos códigos. Um dos mais conhecidos é o código ASCII, onde nós temos representações para as instruções da mensagem, pontuação, números, letras maiúsculas, letras minúsculas e assim por diante. Essas informações, ou seja, ao receber as informações, um computador ou um equipamento, rapidamente ele vai agrupar esses bits e interpretar os respectivos bytes ou seus múltiplos, compondo então a informação completa. Mas aí então você deve pensar, quando nós falamos da comunicação de um dispositivo para outro, nós temos que pensar então na fiação, pensarmos no fluxo de dados. Como será a comunicação desses equipamentos de verdade? É isso que nós vamos pensar agora. Devemos enviar então um bit por vez, do meu transmissor para o meu receptor? Ou será que é melhor agruparmos todos os bits e enviá-los todos de uma única vez para o receptor? Para entendermos mais um pouco sobre isso, vamos estudar então os dois modos principais do modo de transmissão de dados, o modo paralelo e o modo serial. Modo de transmissão serial. Na transmissão serial, um bit segue o outro, portanto precisamos de apenas um único canal de comunicação de dados, ao invés de N canais para transmitirmos dados em série entre o transmissor e o nosso receptor. Assim, de modo geral, na transmissão em modo serial, somente um bit é enviado a cada pulso de clock. Então nós temos uma forma de criar uma sincronia entre o transmissor e o receptor. Mas se somente um bit é enviado a cada pulso de clock, como será que temos a conversão de byte para bit e de bit para byte? Podemos associar então algumas funções aqui ao emissor e ao receptor. No caso aqui, por exemplo, imagine que eu queira transmitir esses 8 bits, ou esse byte. Eu vou utilizar aqui um único caminho para enviar a minha informação. Então, vou utilizar uma única linha. Vou descontar aqui o sinal de clock, o sinal de sincronia. Estou pensando apenas nos dados. Então, os 8 bits eles vão ser enviados um após o outro. Quem fez essa tarefa de converter de byte para bit foi o conversor de paralelo para serial. Do outro lado, no receptor, eu tenho o processo inverso, ou seja, eu recebi bits e eu quero byte, então eu tenho ali o meu conversor serial paralelo. Desta forma, a informação serial ela sempre vai estar associada aos conversores serial paralelo e paralelo serial. O conversor serial paralelo ele vai estar associado ao receptor, ou seja, aquele que recebeu bits e quer, por exemplo, ter como resultado os bytes. Já o paralelo serial ele vai estar associado ao transmissor, onde você geralmente terá bytes ou palavras, word, double word, quad word, e aí você vai converter isto em serial para que seja enviado e aí sim recebido do outro lado lá pelo receptor. Uma vantagem que podemos associar à transmissão serial com relação à paralela é que ela utiliza apenas um único canal de comunicação para dados. Esse fato reduz, obviamente, o custo da transmissão. Nós teremos outros aspectos relacionados, como vimos, por exemplo, a questão da conversão serial paralelo, questões de velocidade, enfim, diversos aspectos serão relacionados com o serial e com o paralelo. Mas nesse aspecto de ter um único canal, naturalmente isso reduz o custo da transmissão. Vejamos alguns exemplos de transmissão serial. A porta RS-232, a porta serial muito encontrada em computadores, atualmente até menos, assim como a porta paralela, perderam espaço para as portas USB. Mas durante muito tempo essas foram as portas de comunicação padrão serial nos computadores. Existem variantes dessa porta serial, que é a RS-422, 423 e 485, que são utilizadas mais em ambientes industriais. A comunicação SATA, que é a Serial ATA, é muito utilizada aí na comunicação de dispositivos de memória, como HDs, SSDs, e também CD-ROMs, DVD-ROMs,
né, Blu-ray, né, com comunicação de modo geral dentro de um computador, né, dentro de uma placa-mãe. A comunicação FireWire é uma comunicação que foi desenvolvida pela Apple, né, também para comunicação, né, de áudio, vídeo e outras informações. Também se utilizava de transmissão serial. No mundo dos microcontroladores, né, de modo geral, você irá encontrar algumas comunicações seriais, né, assim como a RS-232, mas também vai, obviamente, encontrar uma comunicação chamada I2C, né, uma outra comunicação chamada SPI e uma comunicação também chamada Wire ou On-Wire. Né. São comunicações que utilizam-se, né, das técnicas de transmissão, né, e recepção serial. Tá? E por fim, claro, né, a principal comunicação serial atualmente, que é a comunicação USB, né, com seus diversos tipos e modelos, macho e fêmea. Enfim, né, a comunicação serial via USB você utiliza, né, nos computadores, nos smartphones, nos equipamentos de modo geral. Essa é a comunicação serial que se tornou padrão, né, utilizado aí no mundo todo. Bom, galera, com relação aí ao modo de transmissão na comunicação de dados, em especial o modo de transmissão serial, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.